Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do dólar que subiu de novo, apesar do Banco Central fazer mais um leilão de dólares, o dólar continua subindo. E pior, não é a única notícia ruim não, tá? A taxa Selic, a previsão é que ela vai subir até o final do ano, até o início de 2025 para 11,50%. E por que isso? Porque ninguém acredita que o Lula vai conseguir cumprir a meta de déficit zero, né? Olha só como é que estão as coisas aqui. A varinha mágica do Lula. O Lula está criando um monte de programas populistas de gás, né, de entregar gás para os brasileiros de graça, não sei o que lá. O Silveira está dizendo que o setor elétrico brasileiro está à beira de um precipício, e está mesmo, né, ou seja, está arriscado faltar luz. A Previdência tem recorde no orçamento, vai gastar muito mais dinheiro ainda. E o pior de tudo, o governo Lula amplia indicações políticas na Petrobras, ou seja, o governo Lula continua botando os apadrinhados políticos nas empresas públicas todas para o pessoal ganhar dinheiro e coisa e tal, ou seja, torrando dinheiro com coisas inúteis, né? O resultado disso, embora a gente esteja num momento em que os gestores globais veem um bom momento para títulos de emergência, de países emergentes, como o Brasil podia estar se aproveitando desse movimento e estar ganhando dinheiro aqui com essa história toda, o Brasil está se colocando no lixo com o pessoal. Por quê? Porque justamente o governo gasta demais, não consegue equilibrar as contas, está mais do que claro que vai dar merda mais adiante, está gastando mais e a taxa Selic vai subir mais ainda, o que vai tornar mais difícil a situação do governo. Aqui, ó, ninguém acredita que o governo vai conseguir manter o déficit zero. Ele precisa achar 168 bilhões a mais em 2024 para fechar as contas. E não vai conseguir. Não está conseguindo de jeito nenhum. E não vai diminuir os gastos dele de forma alguma por causa das eleições. Ele sabe que está perdendo as eleições de 2024, está perdendo feio e teme perder ainda pior. Então esse é o grau de desespero que tem com esse pessoal. E sabe quem vai pagar por isso? Vai ser a gente, meu amigo. Vão ser décadas, vão ser gerações de brasileiros pagando o custo de alguns idiotas terem votado 13 em 2022. Essa notícia foi sugerida por o banqueiro anarquista, calvície extrema libertária do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, a gente tem acompanhado aí os números americanos, e a situação lá está melhorando, ou seja, muito provavelmente na próxima reunião do Fed, agora em setembro, o Fed irá pela primeira vez baixar as taxas de juros lá nos Estados Unidos. É uma coisa muito positiva para todo mundo, tá? Isso injeta mais dinheiro na economia, faz o crescimento econômico ser maior, melhora a situação toda dos Estados Unidos e do resto do mundo também, né? Porque o dólar ainda é a moeda mundial no final das contas, então ainda deve ajudar o resto do mundo também, né? E particularmente deve ajudar os países emergentes. Por quê? Porque agora que o Fed cortou a taxa de juros, né, esses investidores que hoje investem no Fed, lá nos títulos americanos, para ganhar dinheiro fácil, sem risco nenhum, eles começam a ver que, caramba, eu estou ganhando muito pouco dinheiro, podia investir em algum outro lugar que paga um pouquinho melhor, né? É lógico, quem investe em títulos americanos não vai vir para o Brasil, mas esse cara pode sair dos Estados Unidos e, sei lá, para o México, que tem um perfil de crédito melhor que o Brasil, ou para o Canadá e coisa e tal, e no final dessa fila, os países que estão nesse risco médio podem acabar vindo para o Brasil, no final das contas. O Brasil é um país de alto risco, né? Seria uma oportunidade excelente aqui no Brasil para movimentar a economia, para a gente ter mais dinheiro por aqui. O problema todo é esse, né? Será que o pessoal vai ter confiança de investir no Brasil? A gente está vendo toda essa lambança do Alexandre de Moraes com o Elon Musk e coisa e tal, e muita gente lá fora já está perguntando realmente se pode, se vale a pena investir no Brasil, porque com esse grau de insegurança jurídico, realmente é uma coisa a se perguntar, né? Pô, afinal, os juízes estão desobedecendo a lei para prejudicar negócios americanos aqui no Brasil, o que mais eles não podem fazer além disso, né? Já é coisa típica de República de Bananas mesmo, esse tipo de coisa, né? Como eu falei num vídeo que eu acabei de gravar, mas só vou publicar amanhã, então vocês não vão ficar sabendo, mas amanhã vocês vão ver o vídeo e vão ver o que eu estou falando. O que acontece? Já está todo mundo dizendo que os dois estão errados, o Elon Musk está errado e o Alexandre de Moraes está errado também. É o mesmo papo que vem esse pessoal isentão falar da Ucrânia e da Rússia. Não, os dois estão errados e coisa e tal, né? Não, olha só, quando os dois lados estão trocando violência, quando estão se agredindo entre si, a pergunta que se deve fazer é: quem começou? Quem que foi a origem da agressão? E a origem da agressão, no caso, entre Musk e Moraes, foi o Alexandre de Moraes, evidentemente,
que começou a tomar decisões absurdas, fora da lei, sem embasamento legal, para mandar fechar contas no Twitter por desespero político do Alexandre de Moraes, né? Então, no final das contas, essa é a situação. Então, existe um culpado por isso. O culpado é quem começa a agressão, sempre. Não é, mesmo que os dois estejam um agredindo o outro agora, quem começou é que está errado, né? Enfim, seria um momento positivo para o Brasil. Vai ser? Não sabemos. Eu acho que não. Por quê? Porque tudo indica que continuam tirando investimento do Brasil nesse momento, e a piora da dívida pública, apesar dos leilões do Banco Central, está caindo a Ibovespa, subindo o dólar, e a visão do JP Morgan é que a taxa Selic ainda vai ter que aumentar mais ainda para 11,5%, hoje está em 10,5%, então vai ter que aumentar mais um ponto percentual por conta justamente da gastança do governo Lula, né? E aí você fala, poxa, mas caramba, repare, isso aqui não estamos falando desse caso do Elon Musk com coisa lá, por quê? Porque o pessoal está achando que em algum momento o Alexandre de Moraes vai voltar atrás e vai restabelecer a isenção nessa história, não vai mais culpar a Starlink por problemas do X, né? Não sabemos se isso é verdade, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? O fato, isso daqui é independente desse caso do Alexandre de Moraes, você tem os problemas do governo Lula. O Lula é um gastador, o Lula, a ideologia do Lula não tem ideologia nenhuma, ele não tem nenhum plano para o Brasil. O que ele quer é torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. É isso que ele sonha, né? Um Estado enorme, ineficiente, mas que para as pessoas que estão dentro do Estado é uma maravilha, né? Todo mundo ganha dinheiro pra caramba, os amiguinhos dele, todo mundo empregado, o sindicalista dele colocado lá nas funções todas e coisa e tal. É o que a gente está vendo aqui, o Lula torrando dinheiro com botijão de gás na cesta básica, vai fazer um grande programa de distribuição de gás, claramente eleitoreiro para a eleição de 2026, não creio que vai resolver alguma coisa, mas certamente vai gastar muito dinheiro com isso, estão prevendo já gastar esse gás para todos aqui, um valor enorme aqui em termos de despesa do governo, né? O que eu acho disso? Por que isso é errado? O errado porque o Lula poderia pegar esse dinheiro e dar na mão das pessoas. Se a pessoa acha que é melhor com esse dinheiro comprar gás, ela compra gás. Se ela achar que é uma outra coisa melhor, ela gasta com outra coisa que ela está precisando de verdade. Toda vez que o governo fecha as opções da pessoa, não, eu vou dar gás, tem que ter gás, coisa e tal, isso gera ineficiência. Vai ter gente que vai estar pegando gás para... nem precisava, mas está pegando, já que é de graça mesmo, vou pegar e coisa e tal. E aí, ou seja, você tem ineficiência econômica no final das contas, né? Aqui, ó, mas não é só isso, a gente está encaminhando para uma grande crise elétrica aqui no Brasil, né? As chuvas estão poucas, né? Está com pouca chuva no Brasil. Com isso, o nível dos reservatórios está baixando, já aconteceu isso inclusive no governo Bolsonaro, já estamos com bandeira vermelha na conta de luz de novo, e agora o Lula ainda fez um monte de lambança de ajudar a empresa dos irmãos Batista lá, a JBS lá, né, com o braço de gás da empresa deles lá, né, para ajudar a Venezuela, também comprar a energia elétrica da Venezuela cara pra caramba. Ou seja, com isso tudo, a gente está com o setor elétrico agora à beira do precipício, né? Olha o problema que vai ter, o governo vai ter que botar mais dinheiro, ou vai cobrar mais caro da gente, né? Não é só isso. A Previdência está tendo recorde de gastos, né? Evidentemente que sim. Cada vez mais a população vive mais, o que é uma coisa positiva, evidentemente, mas isso torna um problema com esse esquema de Ponzi que é a Previdência brasileira, né? O INSS é um esquema pirâmide, né? Quando começa a sair mais gente do que entrar, sair mais dinheiro do que entrar, quebra esquema Ponzi. E é o que está acontecendo, as pessoas estão vivendo mais, estão usando mais tempo a aposentadoria delas e não tem tanta gente entrando no esquema, né? E pior, o pior de tudo é o que eu falo, essas indicações políticas do Lula, porque são ruins por dois aspectos. Primeiro é ruim, porque é um cara inútil, um sindicalista de merda que não sabe fazer nada, um monte de sindicalista de merda que não sabe fazer nada, que o Lula indica nas estatais todas ali, então já tem esse problema dos caras ganharem dinheiro à toa. E segundo, esses caras, eles sentam lá na mesa deles lá, e ao invés de se contentar em não fazer nada e só ganhar o salário, eles resolvem fazer coisas. E aí é pior ainda, porque são incompetentes, vão fazer merda, mais uma vez destruição de valor, que vai acabar a gente tendo que pagar isso daqui, né? E pior do que isso, estão fazendo mais orçamento de 2025 com 2 bilhões para novas vagas no governo federal. O Lula quer fazer aquele showzão dos concursados, né? Fez aí o concurso público unificado, não sei o que lá, quer contratar um monte de gente, não sei o que lá. De novo, um monte de gente que vai ser tirada da iniciativa privada, onde geraria valor para a sociedade, e vai ser colocada num emprego que consiste em sentar na cadeira, na melhor das hipóteses. Se resolver fazer mais coisa além de sentar em cadeira, pode piorar ainda mais a situação, né? Ou seja, já está em 168 bilhões
que o governo precisa achar para fechar as contas esse ano. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir fazer isso. A situação está crítica, estamos caminhando para o buraco. Num momento que a gente poderia estar se dando bem pra caramba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.